Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e bem-vindos a mais uma aula de matemática e agora para educação no campo. E aí, você sabe como a matemática pode contribuir para a evolução da produção no campo, melhoramento da terra, plantio, colheita? Então, nesta aula, vamos ver sobre o mínimo múltiplo comum e o maior divisor comum, o que esse conteúdo matemático pode contribuir para o campo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, com educação no campo na disciplina de matemática. E o conteúdo de hoje será sobre mínimo múltiplo comum e maior divisor comum. Vamos ver o que esse conteúdo tem a contribuir para o campo. E começando pelo mínimo múltiplo comum. Vamos à seguinte situação. Nós temos o sítio A, o sítio B e o sítio C. Os donos, os proprietários desses sítios são amigos. E eles, sempre quando precisam ir à cidade, eles combinam de se encontrar e matar aquela saudade, certo? Só que o proprietário do sítio A, ele vai à cidade buscar insumos a cada 12 dias. O proprietário do sítio B, ele vai à cidade a cada 18 dias. E o proprietário do sítio C, ele vai à cidade a cada 30 dias. Então agora, se de quanto em quanto tempo eles vão estar os três juntos na cidade? Bem, o sítio A, o proprietário, vai a cada 12 dias. Então, 12, depois 24, depois 36, certo? Isso não é a tabuada do 12? Agora, o proprietário do sítio B vai a cada 18 dias. 18, 36, 54. Isso não é a tabuada do 18? E agora, do sítio C, a cada 30 dias. 30, 60, 90 dias que ele vai à cidade. Tabuada do 30. Então, entra aí. Mínimo múltiplo comum. Mínimo, menor número. Múltiplo, o que lembra? Multiplicação. Tabuada. No caso, a tabuada de quem? Dos dias que eles vão à cidade. 12, 18 e 30. E o comum representa o valor que está na tabuada dos três ao mesmo tempo. Por isso, o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30. E desenvolvemos a fatoração. Organizamos os três valores, traçamos um segmento de reta e para fazer a fatoração precisamos dos números primos. Quem são os números primos? Aqueles valores que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Está lembrado? O 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Certo? Agora vamos à fatoração. Olha só. O 12, ele dá para dividir por 2, o número primo. Então posicionamos e dividimos. 12 dividido por 2 é 6. Agora o 18. 18 dividido por 2 é 9. Agora, vez o 30. 30 dividido por 2 é 15, certo? Agora temos 6, 9 e 15. E continuamos. O 6 é par, dá para dividir por 2. E 6 dividido por 2 é 3. 9 dá para dividir por 2? Não, né? Então, basta repetir. Agora, 15 dá para dividir por 2? Não. Se não dá, repete também. Agora temos 3, 9 e 15. Três números ímpares. Número ímpar dá para dividir por 2? Não. Então, o próximo número primo, que é o 3. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3, 5. Certo? Pode ver ó, que já terminamos uma. Agora temos apenas o 3 e o 5. O 3 dá para dividir por 3. Então, repetimos o 1 e dividimos. 3 dividido por 3,
1. E o 5, como já sabe, basta repetir. Agora, 5 só dá para dividir por 5. Repetimos os dois valores que terminamos e dividimos. 5 dividido por 5 é 1. Terminou a fatoração? Então, basta multiplicar todos os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. E 36 vezes 5 é 180. Então, mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30 é o 180. Se nós montarmos a tabuada do 12, montarmos a tabuada do 18 e montarmos a tabuada do 30, o menor valor que vai aparecer na tabuada dos 3 é o 180. Logo, os 3 sitiantes, amigos, vão se encontrar na cidade a cada 180 dias. Então, isso é mínimo múltiplo comum. Agora vamos para o maior divisor comum. Olha esse problema. O sitiante, ele planta laranja e maçãs. E ele quer vender na feira e organizar na mesma quantidade naquelas bandejas. Só que ele quer dividir na mesma quantidade cada fruta. Laranjas, tem 48 laranjas em cada caixa. E as maçãs têm 42 maçãs. Bem, se nós vamos dividir igualmente e na maior quantidade, então nós precisamos do maior divisor comum. Maior valor, maior número que precisamos. Divisor, lembra? Divisão, que nós conseguimos dividir tanto o 48 quanto o 42. Comum, que nós conseguimos dividir os dois. Isso é maior divisor comum. Então, precisamos dos números primos novamente e posicionar para a fatoração tanto o 48 quanto o 42. O 48, ele é par, então dá para dividir por 2. E 48 dividido por 2 é 24. Agora, o 42. 42 dividido por 2, 21. Agora, nós estamos procurando o maior divisor comum. E esse 2, tanto não foi o divisor tanto do 48 quanto do 42, então nós marcamos ele. E continuamos a fatoração, 24 e 21. O 24 é par, então dá para dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. 21 dá para dividir por 2? Não, né? Número ímpar, então nós repetimos. Agora, esse 2, nós podemos marcar ele? Não. Por quê? Ele não é um divisor comum, ele dividiu apenas o 24 e não dividiu o 21. Então, nós não marcamos ele e prosseguimos. 12 é par, dá para dividir por 2. E 12 dividido por 2 é 6. 21, como já sabemos, não dá, então, basta repetir. 6 é par, então continuamos dividindo por 2. E 6 dividido por 2, 3. 21 continua também repetindo, porque não dá para dividir. Também não marcamos esse 2, né? Porque dividiu 6 e não dividiu 21. Agora, olha só, nós temos o 3 e o 21. O 3 e o 21 é divisível por 3. 3 dividido por 3, 1. 21 dividido por 3 é 7. Agora, olha só. Esse 3, ele é o divisor do 3 e do 21. Então, marcamos ele. Agora temos apenas o 1, que já terminou, e o 7. 7 é o número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo. Então, repetimos o número 1 e dividimos. 7 dividido por 7 é 1. Agora, para maior divisor comum, nós multiplicamos apenas os valores que nós marcamos. No caso, o 2 e o 3. E 2 vezes 3 é 6.
Logo, o maior divisor comum de 48 e 42 é o 6. Então, se o produtor quer dividir igualmente as laranjas e as maçãs, ele deve colocar em bandejas de 6 em 6 e não vai sobrar nenhuma, uma divisão exata. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje sobre mínimo múltiplo comum e maior divisor comum. Então desejo a todos uma boa aula e até a próxima.